Estamos agora então com o Dr. Daniel, sócio aqui da Neolife Clínica Odontológica, cirurgião bucomaxila. Ele vai se apresentar um pouquinho para a gente poder também continuar respondendo as perguntas aqui dos nossos clientes. E aí, Vinícius? Então, eu sou o Daniel, cirurgião bucomaxilofacial lá da Neolife. Me formei junto com vocês na Universidade Federal de Minas Gerais já há 10 anos e fiz a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na Unesp, em Araraquara. E já estou há 5 anos de volta em Belo Horizonte e agora começo também o curso de medicina. Parabéns. Inclusive, notícia em primeira mão aí, que tem muito cliente nosso aí que não está sabendo disso. Dr. Daniel, daqui a pouquinho, 2 conselhos registrados aí, medicina e odontologia. 2 conselhos para pagar em janeiro. Daqui a pouco não, daqui a 6 anos. Mas Mas passa é isso rápido. aí. Doutor Daniel, a gente está aqui respondendo algumas perguntas dos nossos pacientes que estão aqui no Instagram. Primeira pergunta, o básico: o que é um implante dental? Bom, o implante dentário, ele, dá para ver aí? O implante dentário é um parafuso, né, de grosso modo falando, é um parafuso, obviamente trabalhado com um material específico, uma liga que tem o titânio como, né, a sua predominância, que a gente instala dentro do osso do paciente para simular a raiz dentária, né? E esse implante ele vai sofrer o fenômeno de osso-integração. O que é isso? O implante e o osso vão virar uma coisa só, como se fosse um monobloco. Para então esse implante receber na sua é, parte mais superior o trabalho protético, que é o que copia a coroa, né, dentária e dá a função para esse implante, mastigação, fonação, estética do sorriso, né? Basicamente o implante é isso aí. Pode Pessoal, continuar. estamos com um macro modelo de implante, claro que isso aqui não é um implante real, né? É uma realidade aumentada de um implante dentário, justamente para na nossa conversa com o paciente ter uma noção melhor do que é esse implante. Mas na verdade, o implante dentário, ele vai aí numa média de 8 a 12, 14 milímetros, né? Um pouco maior do que 1 centímetro, um pouco menor. Esse aqui é um macro modelo, então, didático. Bom português, não é isso que vai na boca de vocês, não, tá? É bem menor. Bom, o João Paulo então mandou uma pergunta aqui. Ele está na dúvida, né? Ele é filho de um paciente nosso e ele está na dúvida do que é a famosa, o que é o famoso protocolo, né? Que a gente escuta muito aí. Ah, tem que fazer um protocolo. O que significa protocolo na implantodontia, doutor Vinícius? Ótima pergunta, Daniel. O protocolo, a grosso modo, é uma dentadura parafusada, tá? Mas ela é muito mais complexa do que isso. Essa imagem é para facilitar a visualização. A partir do momento que você coloca os implantes eles vão funcionar como se fosse a fundação da nossa casa. Então você Uhum. colocou ali os implantes, que você já explicou o que é. Esses parafusos de implante, eles funcionam como se fosse uma bucha de parede. Ele tem uma rosca externa que prende ele no osso, e dentro dessa rosca eu vou colocar um componente que vai segurar a sua prótese. Então, o protocolo de Brennemark é uma prótese, a gente consegue recuperar uma arcada inteira com esse tipo de prótese, e ela vem encaixada em cima dos implantes. E essa prótese se chama protocolo porque ela foi inventada pela pessoa que desenvolveu os implantes, que é o Brennemark. Se chama protocolo porque toda cirurgia de protocolo, ela segue o mesmo princípio, é sempre feita da mesma forma. Então, assim, a gente tem sempre uma previsibilidade, uma segurança para o nosso cliente quando a gente propõe esse tipo de trabalho. Todo paciente que ele vem com a gente propõe um protocolo, eu tenho a certeza que eu vou conseguir entregar o resultado para ele por conta do protocolo, da sequência de etapas que a gente desenvolve, aplicada principalmente ao nosso fluxo digital, as técnicas que a gente desenvolveu aqui dentro também. Mas no jeito fácil de entender, é uma dentadura parafusada. Ela recupera ali forma e função estética, Certo. né? Aproveitando o gancho aí, explica para a gente sobre a quantidade de implantes necessários nesse protocolo, porque tem muito paciente que acha que vai substituir cada dente que ele já Boa perdeu pergunta. por uma unidade de Isso. implante. E não é bem assim, né? Quando a pessoa perde todos os dentes, a gente não consegue, infelizmente, colocar um implante para cada dente. Uhum. Primeiro, a parte funcional. Toda vez que eu coloco um implante próximo do outro, eu tenho que ter um espaço de higienização. Então, se eles ficam muito próximos, a gengiva não cicatriza bem naquela região. Então, eu preciso de um espaço entre um implante e o outro para poder realizar uma prótese, uma reabilitação, né? Uhum. Normalmente, os protocolos eles são feitos entre 4 a 5 implantes na parte de baixo e 4 a 8 implantes na parte de cima. Isso vai variar de acordo com a indicação do paciente, o planejamento, tipo de osso, a disponibilidade, o tamanho da boca da pessoa, né? Tem uma série de fatores que influenciam no número de implantes. Uhum. Mas a grosso modo é isso, a gente coloca um número menor de implantes e os dentes eles ficam unidos junto
sobre essa prótese. Na verdade, não é um para cada um. Infelizmente, não tem jeito de fazer um implante para cada dente. E nem teria necessidade também, né? A questão, na verdade, dos implantes é justamente porque é a fundação da casa. Você não precisa fazer um por um, né? A Isso, estética fica prejudicada, a higienização fica prejudicada quando os implantes estão muito próximos um do exato. outro. E acaba que iria aumentar também os custos, né? Com certeza. E sem necessidade, né? Isso. Então, Você vai aumentar o custo sem ter nenhum benefício, né? exato. Colocando Isso aí. mais implantes. Doutor Daniel, pergunta que chegou aqui agora. Quais são os principais benefícios para o paciente poder fazer um protocolo? Excelente pergunta. O benefício principal, obviamente, é a reabilitação funcional desse paciente. É o paciente poder, de fato, mastigar o alimento, né, com segurança e esse alimento passar por todas as fases da digestão de maneira correta. Obviamente, em segundo plano, nós temos a parte estética, né? É um paciente que vai estar com essa prótese fixa, ela não tem a possibilidade de cair durante uma conversa, um aniversário, um casamento, né? Ela não se solta. Então, o paciente ele fica psicologicamente afetado quando ele passa por situações como essa, totalmente desagradável. E temos o desconforto, né, de ter que estar sempre preocupado com essa fixação quando ela não é uma prótese suportada por implantes. Às vezes o paciente vai perdendo a fixação a vácuo dessas dentaduras e começa a ter que usar as colas, né, de gengiva, tipo Corega, a mais famosa, e isso com certeza não é uma situação agradável. Às vezes a É, pessoa deixa de viver muita coisa com a família, com os amigos ali, porque tá com vergonha da prótese, vergonha do sorriso, né? Às vezes não, com certeza, Sempre, né? né? A gente escuta, conversa muito com os pacientes, e a gente sabe disso. Então, é um paciente, uma pessoa que fica psicossocialmente afetada negativamente. Então, o principal benefício é essa recuperação, esse retorno às suas atividades sem restrições, né? Com autoestima, confiança, é, Recuperar a vontade de sorrir, né? recuperar a vontade de sorrir, de comer, né? Quantas vezes a gente vai conversar com esses pacientes e é vontade de comer um churrasco sem restrição, né? Desde pequenas coisas, por exemplo, abrir um sachê de ketchup, comer um espetinho de carne sem se preocupar, né? São coisas que a gente não se atenta no nosso dia a dia, mas quem sofre com isso, as pequenas coisas importam bastante. Aí, doutor Vinícius, ainda falando sobre os protocolos, né, as próteses do tipo protocolo, quais são os principais candidatos, aquele perfil de paciente que tem uma indicação para receber esse tratamento? Explica um pouco para a gente, por favor. O principal candidato é aquele paciente que já faz uso de prótese total, ou seja, o paciente que não tem nenhum dente, A famosa a famosa dentadura. dentadura, e sofre com isso todos os dias. A pessoa que tem a vontade de querer fixar os dentes, né? A primeira Uhum, coisa que ela tem que ter é vontade de mudar, uhum. de melhorar a qualidade de vida dela. Então, esses pacientes que não têm dente nenhum, eles são os melhores candidatos. Agora, a gente também consegue oferecer esse tipo de trabalho para aqueles pacientes que já têm alguma situação dentária que não está muito boa. Se a pessoa tem todos os dentes com indicação de extração, ou seja, aquela pessoa que tem uma doença periodontal, que a gente vê já não está legal, que a gente Hum. precisa recuperar tanto a parte funcional quanto a parte estética, a gente consegue sim, se os dentes estiverem com indicação para extração, também propor, porque a pessoa já faz a extração, já faz os implantes, já faz a prótese. Então a gente consegue sim, tanto esses pacientes que estão com a condição dentária muito prejudicada com a indicação de extração, e os pacientes que já fazem uso de rote extenso ou uma dentadura móvel. E também os pacientes que é, a, a- a gente sabe que tem dentes que estão perdidos, que tem uma Uhum. indicação quase que imediata da extração, né? E a gente sabe que tem pacientes que também têm esses problemas periodontais, mas de maneira mais controlada, mas às vezes pacientes com 65, 70 anos, que se quiser a gente até consegue manter por mais alguns anos alguns elementos dentários na boca, mas é um paciente que já é hipertenso, diabético, problemas de coagulação, e a gente sabe que esse paciente não vai chegar com 90 anos com Com nenhum todos dente os na dentes. boca, né? Vai chegar sem nenhum dente na boca. Então, para evitar que esse paciente sofra na sua velhice, né, com todas as limitações de um paciente edêntulo, portador de dentadura, a gente já pode aproveitar que a saúde ainda está relativamente estável, que a gente consegue controlar melhor esse paciente e prevenir esses problemas no futuro já fazendo a extração precoce, digamos assim, né, sem uma indicação imediata, Uhum. mas prevendo que lá no futuro o benefício será muito maior, concorda? Concordo. Doutor Daniel, como é que é feita a avaliação inicial? O que o paciente precisa fazer quando ele deseja iniciar o tratamento? Bom,
O paciente, obviamente, ele vai agendar uma consulta, né? Essa consulta, geralmente a gente pede 1 hora, né? Uma consulta sem pressa, porque o paciente ele vem cheio de dúvidas, né? Hoje tem muita informação fácil, mas muita informação errada também, e muita desinformação. Então o paciente às vezes ele chega com a cabeça já meio confusa. Então é importante a gente, nessa primeira consulta, entender a parte sistêmica do paciente, quais problemas de saúde podem afetar não só o procedimento cirúrgico, como também a viabilidade dos implantes, né? Afinal, o implante ele vai trabalhar com o metabolismo ósseo. Então, às vezes, o paciente tem alguma doença que não permite instalar naquele momento os implantes, ou até mesmo nunca, né? Isso não é impossível. Então, entendendo um pouco o perfil sistêmico do paciente, como ele está de saúde, a gente vai ou adequar, né, o que precisar ser adequado à saúde, e dando tudo certo, depois de adequado, ou se não precisar fazer essa adequação, pedir exames de imagem, né? O exame de imagem que a gente usa como padrão ouro é a tomografia computadorizada da área edêntula, né? Ou de toda a maxila, o osso de cima, a mandíbula, o osso de baixo, para a gente entender o que tem de osso em altura e espessura. Se essa altura e espessura consegue receber um implante dentário, e também a distância de estruturas importantes, por exemplo, o nervo alveolar inferior, né? Que a gente não quer deixar o paciente com uma sequela de sensibilidade permanente ou transitória. E, dito isso, nós vamos fazer o planejamento. Feito isso, né, as imagens adquiridas, o paciente adequado para ir para o procedimento, a gente faz o planejamento de maneira virtual, certo? Em que a gente joga essa tomografia num programa de computador e faz a cirurgia toda no computador. E com isso a gente gera, né, guias cirúrgicos para guiar o nosso procedimento de maneira que os implantes fiquem na posição 100% adequada para aquele caso. E o planejamento ele é feito na prótese, né? A gente consegue Isso, projetar a prótese para aí sim fazer os implantes respeitando os perfeito, limites da né? O prótese ali, né? famoso planejamento reverso. Você pensa lá no final, né? Como que eu quero entregar o trabalho para o paciente? De acordo com essa prótese final, você vem fazendo os passos anteriores para conseguir chegar e entregar aquela prótese adequada. E um ponto interessante que é a diferencial da clínica é justamente a tecnologia que a gente consegue empregar para poder fazer. A gente consegue fazer os guias cirúrgicos, a gente tem impressora, né, no consultório para Uhum, poder fazer isso. A gente consegue fazer tanto os guias quanto os planejamentos todos aqui, a gente não depende de nada externo para poder fazer, né? E a exato. parte do planejamento, que é a experiência que a gente tem na equipe, né? Perfeito. E o que eu acho muito legal também, às vezes muita gente pergunta, né? Mas tem três dentistas lá na clínica que fazem implante, como assim, né? É, por um lado é ruim, óbvio, né? Mas eu acho que tem mais vantagens, né? Além disso, nós podemos dividir responsabilidade, né? A gente, um faz o planejamento cirúrgico, o outro o protético, o outro virtual. Então, são três profissionais com um Mais olhar cabeça, voltado para um paciente, mais né? cabeças pensam melhor do que uma, né? Exato. E só quem ganha é o paciente. E a gente divide responsabilidades, trabalha com mais tranquilidade, não fica sobrecarregado. E o paciente ele vai ganhar muito com isso, com certeza, né? Uhum. Nem tudo é só o financeiro, né? Não é mesmo? Doutor Vinícius, você como um implantodontista e um protesista, explica de maneira um pouco, né, simples para o nosso público não dentista entender como que funciona toda a parte laboratorial dessas reabilitações com implante, né? Uhum. Até desde implantes unitários, um implante, uma coroa, e também os famosos protocolos de Brandenmark. Ótimo. Vou falar um pouco então do fluxo digital, que é o que a gente faz aqui na clínica, né? A primeira coisa que a gente vai fazer em consideração é o planejamento reverso, que você já falou. A gente quer entregar a prótese, a gente vai fazer o implante baseado nessa posição da prótese. Na execução do trabalho, a gente vai gerar um modelo 3D, um modelo virtual desse implante do paciente, e a gente vai unir a melhor da parte digital, a melhor da tecnologia, com a parte manual, para dar aquele acabamento, aquele refinamento feito à mão. É igual uma Ferrari, igual um carro de Uhum. alto desempenho, né? O planejamento digital ele é feito no computador e a parte de finalização, por exemplo, se eu estou falando de uma coroa unitária, o escaneamento, a infraestrutura ela é feita no computador, mas o acabamento da cerâmica, a maquiagem, que é a cor da cerâmica, os detalhes dessa cerâmica, eles são feitos todos à mão por Uhum. um técnico que também é da nossa equipe.
né? No caso do protocolo de Brademar, também é a mesma coisa. A gente vai fazer a estrutura, a infraestrutura, os dentes eles ficam presos nos implantes através de uma estrutura metálica. Uhum. Em cima dessa estrutura metálica que são montados os dentes. E nesse ponto é que entra a expertise do técnico que vai fazer a montagem, né? Quando a gente vê essas propagandas aí de implante em 7 dias, o que a gente está vendo são laboratórios de produção executando o trabalho, né? Um trabalho bem feito, às vezes ele demora um pouco mais do que esse tempo para a gente poder executar. Então, na verdade, quando a gente faz a estrutura metálica no computador, eu tenho certeza da adaptação do meu trabalho. Mas na hora que eu quero aquele refinamento, aquela delicadeza do sorriso natural, eu preciso ter a mão humana ali trabalhando em cima. E aí a gente vai trabalhar com o nosso técnico parceiro, justamente para a gente poder dar essa naturalidade ao sorriso, junto com o paciente. A fase mais importante, na verdade, do protocolo é a prova. O paciente ele vai ver como o sorriso dele vai ficar um pouco antes dele ser entregue. Então, se ele falar, Vinícius, não gostei de nada, posso trocar a cor, posso trocar o formato, posso trocar o tamanho, né? Se o paciente aprovando a prótese, aí sim que ela vai ser instalada. Então, a principal diferença hoje no nosso fluxo de trabalho é isso, é a questão da previsibilidade do planejamento. E o toque manual ali no final, Com para a gente certeza. poder garantir a excelência do resultado, E né? claro que a expertise do protesista, né? O técnico ele vai ser guiado Da pelas equipe. instruções, né, de quem está lidando ali com o paciente, né? É o elo. O dentista protesista ele está entendendo as expectativas e vontades do paciente e ele vai ditar isso, né? Vai guiar o Isso. trabalho do técnico para que tudo ocorra de maneira E a mais vantagem é que assertiva. a gente consegue ter esse controle todo dentro da clínica, né? É. Hoje a gente precisa terceirizar praticamente nada do nosso fluxo de trabalho, né? Uhum. Praticamente toda a parte do processo ela é feita ali interna, Uhum. né? Mesmo os colaboradores externos, quando eles têm que executar o trabalho, eles deslocam até aqui para a gente poder pensar junto na melhor solução para o nosso cliente. Doutor Daniel, uma outra pergunta que a gente sempre escuta dos nossos clientes, qual que é o tempo que o paciente precisa esperar do que seria uma cicatrização de um implante? Essa é uma pergunta muito boa e ela tem várias respostas, né? Como tudo na biologia, não tem uma coisa só, né? Então, assim, se é um implante unitário, é uma coisa, se é um implante, são vários implantes do tipo protocolo, nós temos outra recuperação, mas em média, vamos tentar generalizar, porque também não dá para, né, explicar cada situação, até porque são inúmeros. Mas em média, um implante, né, o parafuso que vai dentro do osso, ele demora cerca de 4 meses para fazer a osso-integração, aquele fenômeno que ele e o osso viram um monobloco, uma coisa só. Por que média? Porque a gente tem implantes, né, importados, por exemplo, a marca Straumann, que é uma parceira nossa lá na clínica, que às vezes entregam um trabalho com uma osso-integração com 21 dias, dependendo do caso, né? Por conta do tratamento de superfície desse implante, muito avançado. E tem os implantes nacionais que demoram até 6 meses para que esse fenômeno de osso-integração ocorra. E também implantes que se osso-integram entre 3 e 4 meses. Então vamos colocar uma média de 4 meses, que é o tempo que o paciente vai ter que esperar para que definitivamente esse implante seja reabilitado, que a coroa seja instalada de maneira definitiva em cima desse implante e que a função seja estabelecida, ou seja, o paciente poder morder, usar aquilo ali sem nenhuma restrição. Em Vamos fazer, relação. vamos fazer um gancho aqui nessa questão do prazo. Me explica como é que funciona essa questão da carga imediata, especificamente para protocolo de Brandemark. Essa é uma pergunta excelente para você falar. Isso aí, Então você já deixa eu interrompe o só, gancho, deixa eu só finaliza. terminar. E falando sobre a recuperação cirúrgica, geralmente o paciente fica de 7 a 10 dias um pouco mais afastado de grandes atividades, né? Com alguma restrição de dieta, né? Dependendo do trabalho, alguma restrição em relação ao trabalho, mas não é um paciente que fica acamado, né? Então, com 7, 10 dias a gente remove a sutura ali, os pontos, e o paciente está apto para voltar para suas atividades sem maiores restrições. Hum, É claro que quando envolve pacientes fumantes, por exemplo, a gente tem uma outra abordagem, um outro pós-operatório, pacientes diabéticos, né? Mas aí são especificidades que acho que não vale agora nessa conversa. entendi. E agora, aproveitando o gancho também, explica para a gente o que é, como que funciona a decisão de uma prótese definitiva sobre o implante e o que é uma prótese com carga imediata, né? Muito paciente escuta isso, sai com seu dente na hora, carga imediata. Como Uhum, que funciona? Qual que é a diferença de uma carga imediata para uma provisória? Explica um uhum. pouco para a gente isso aí.
A gente tem, quando a gente está falando em termos de prótese, a gente pode colocar a prótese, na verdade, em 3 momentos. A carga imediata é quando a gente começa a fazer a prótese ou instala a prótese de imediato até nos primeiros 14 dias. Uhum. A instalação, a carga precoce, é quando a gente faz naquele período em que o implante ainda está ósseo integrando. Nessa fase que você falou aí, que vai ser entre a partir do 14º dia até 6 meses, dependendo da marca do implante. E a carga tardia, que é feita quando o implante já está firme no osso. Esse processo de tomada de decisão, ele é avaliado junto com o paciente e a gente leva em conta uma série de fatores, né? O paciente que tem uma densidade óssea maior, que é mais jovem, que tem mais disponibilidade óssea, a gente consegue trabalhar aqui na clínica com o conceito de carga imediata. No jeito prático de entender, o que é isso? O implante é um parafuso, esse parafuso vai dentro do osso. Eu tenho um instrumental que durante a minha cirurgia eu consigo medir a força que esse implante está preso no osso. Então, se eu colocar esse instrumental e eu ver que esse implante meu está preso com mais de 3,2 quilos de força, eu já consigo colocar a prótese de imediato no meu paciente. Então, esse processo de carga imediata que a gente faz aqui na clínica é o quê? É instalar os implantes e aí a gente combina com o paciente. Se ele já quiser fazer a prótese de imediato, eu consigo finalizar a prótese dele, todas as etapas, em até 14 dias. Se por acaso o paciente optar por usar uma prótese provisória, eu já consigo instalar essa prótese provisória, lembrando que essa prótese tem que ter sido programada anteriormente, naquelas etapas anteriores do nosso fluxo digital, mas eu já consigo prender essa prótese nos implantes para ele. Então, na verdade, a gente vai conversar isso junto com o paciente para a gente poder definir. Mas a carga imediata é isso, é você colocou o implante ficou estável no osso, eu já vou dar sequência na etapa protética dele para poder resolver isso nos primeiros 14 E a dias. palavra imediato, né? Às vezes o paciente acha que é imediato literalmente, né? E nem É, sempre, igual você falou, o imediato, para a nossa biologia nesse caso aí, ele é do primeiro ao 14º dia. é. Então, às vezes, o paciente pode receber uma carga imediata no terceiro, quarto dia Isso. pós-operatório. Tem alguns casos que a gente consegue. Se o paciente optar por sair da cirurgia com a prótese provisória presa nos implantes, a gente consegue sim entregar isso Isso, também. a ideia geralmente é essa É, mesmo. Mas às vezes tem paciente que realmente não entende. Como assim eu vou ter que esperar uma semana? Principalmente os casos de protocolo, né? isso. Para receber a prótese definitiva, que envolve mais trabalho protético, e nem sempre, né? Pela questão do sangue ali, né? Que o material de moldagem não adapta direito. É bom esperar alguns dias para terminar esse processo. Então, É. o imediato é entre o primeiro e o 14º dia, Isso. né? Esse prazo de 14 dias, na verdade, ele está levando em consideração a parte biológica. Eu preciso instalar o meu trabalho até o 14º dia. Mas esse tempo, ele é dividido, na verdade, nas etapas protéticas, né? A Uhum, prótese, quando a gente está fazendo a definitiva, ela não vem pronta. O uhum, paciente, ele participa de forma ativa na construção do sorriso novo dele. uhum. Então, na verdade, depois que a gente faz a parte técnica, o paciente vai ver o tamanho do sorriso, a cor do dente que ele quer, e tudo isso vai ser provado, né? Então, eu simplesmente não chego com um cheque em branco lá, que é uma prótese pronta, e coloco na boca dele. Ele vai determinar junto comigo o que ele quer dentro das limitações do caso específico dele. Excelente. Doutor Vinícius, um assunto delicado aí, né? Que nem a gente gosta muito de entrar nesse mérito, mas acho que o paciente, se ele está aqui, ele está curioso, ele quer ouvir algumas coisas que não tem como a gente fugir, né? Vamos falar de valores, do Uhum, custo financeiro desse tratamento do protocolo, né? uhum, Explica para a gente mais ou menos como é que é a média do mercado e do que se trata esse custo, né? Por exemplo, a entendi. parte cirúrgica e a parte protética. Isso. Em relação, assim, à questão dos implantes, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, né? A marca do implante, o tipo de material que vai ser feito a prótese, o número de implantes, o local que está sendo feito, a experiência, a questão da estrutura da equipe, que é o que conta lá na clínica, por exemplo, a gente tem estrutura completa para sedação, Uhum. né? Tudo isso conta em relação aos valores. Então, assim, Agrega, né? de uma forma geral, se você for procurar, você vai achar preços que podem variar desde R$ 10.000 até R$ 50.000, tá? Eu sei que pode parecer que não é um tratamento barato, tá? Mas assim, para quem tá batendo de iPhone aí, né? É, Às vezes é questão de prioridade. exato. Às vezes a pessoa deixa de viajar para poder fazer o tratamento odontológico. E tem gente que prefere viajar. A gente tem que definir para a pessoa o que são prioridades, né? Se É. você for fazer uma reforma na sua casa, você vai ver que vai ficar mais caro que isso. Se você vai fazer uma viagem, pode ser que você gaste mais do que esse valor. Então, definindo as prioridades, a gente vai ter de 10 a R$ 50.000. Mas uma média de um protocolo de acrílico nesse sistema de carga imediata, ele vai variar em torno aí de R$ 15.000, levando em consideração que a pessoa às vezes pode precisar do enxerto ósseo, às vezes ela tem uma necessidade médica diferenciada, que a gente precisa de um acompanhamento e tal. Mas assim, para a gente ter uma noção de valores, a gente vai ter essa média aí no mercado. Então, vamos colocar que o paciente nosso aí, que vai passar por essa reabilitação, ele vai viver mais 20, 25 anos. É aquela propaganda famosa, né? Menos do que um cafezinho por dia, Exato. entendeu? Então, se você dividir por ano, por exemplo, dá menos de R$ 1.000 por ano. É, Então, é claro que
né? Você desembolsar um valor, a gente sabe da realidade do nosso país, né? Você desembolsar um valor aí num período de 6 meses de, em média, 20, 15 mil reais, realmente não é algo tão acessível para todo mundo. Mas se você pensar a longo prazo, se você pensar, por exemplo, lá na clínica, que nós temos condições de dividir o valor em várias vezes, temos uma parceria com o banco, o Cicobi, que pode fazer o Facilitar o pagamento. financiamento, né, facilitar o pagamento, é algo assim totalmente cabível, né? É, quando a gente está fazendo avaliação de implante, a gente brinca que a primeira coisa que o paciente tem que ter para poder fazer o tratamento é a vontade, É, né? Se for o desejo dele de fazer, a gente vai conseguir viabilizar esse uhum, tratamento para ele, né? exato, O que a gente tem que levar em consideração é isso, né? O valor da né? pessoa retomar ali, ter a dentadura fixa, conseguir comer o que ela quiser, isso não tem preço, né? Não Voltar tem preço. a conviver com a família dela e tal, é um investimento que ela vai estar fazendo na qualidade de vida dela, né? E Em relação, a assim, aos outros palavra-chave é gastos, prioridade, foi o que você é, falou. em relação aos outros gastos ali, se isso for uma prioridade para ela, é um valor que a gente vai viabilizar, Exato. né? Não é por falta de flexibilidade Isso. que esse tratamento não vai ser realizado lá com a Isso. gente na clínica. Doutor Daniel, o Iraí aqui da produção perguntou para a gente como é que funciona essa questão de sedação odontológica na cirurgia de implante dental. Boa pergunta, Iraí. É, a sedação na cirurgia odontológica, ela a gente pode usar até tecnologia, né? Relativamente nova aí, mas cada vez mais estabelecida no nosso meio. De maneira geral, a gente tem um parceiro médico anestesiologista, né? A sedação venosa, né? Existe sedação por gases nasais. Esse tipo de sedação, o cirurgião dentista que é habilitado pode e acaba realizando no consultório. Lá na Neolife, a gente prioriza a sedação venosa, Até porque a estrutura nossa é voltada para isso, né? voltada para isso. Então, de maneira para o paciente entender o que é a sedação por gases, né? Em que o próprio cirurgião dentista administra esses gases. O cirurgião dentista tem que estar habilitado, né? E ele vai administrando gases ali de via nasal, em que ele rebaixa os níveis de consciência do paciente. E eu vejo algumas desvantagens. A primeira é que o próprio profissional ele tem que estar prestando atenção no procedimento que ele está realizando e também na concentração desses gases, que tem que ficar de uma maneira estável ali, né? Para a Até para não coisa pôr em risco, funcionar. né? Exato. Alguns dentistas contratam outros dentistas, né, para fazer essa sedação, o que né, aí já divide melhor a responsabilidade e fica, né, acopla-se, né, não chega a ser um tubo, uma máscara nasal que pode atrapalhar a nossa região de trabalho, que é a boca, né, que é a Uhum, mesma região do nariz. Além de, às vezes, contaminar o campo operatório, né? A uhum. gente sabe que a boca é um ambiente sujo, mas a gente tenta sempre trabalhar de maneira mais limpa possível e sem obstáculos. Basicamente é isso. Então, o paciente só tem o nível de consciência rebaixado. Por que que nós preferimos a sedação endovenosa, né? A sedação que vai dentro da veia? Um é que é feito por um profissional que é o anestesiologista, né? É um médico anestesiologista, ele é o profissional mais capacitado para fazer esse tipo de procedimento, óbvio, né? E que para ele é um procedimento relativamente simples, né? É muito mais simples do que você entubar um paciente e conduzir uma anestesia geral. É Então, claro que assim, para explicar para os pacientes, a sedação não é anestesia a geral. sedação é o meio do caminho, né? Ela não é só anestesia local no dentista e não é uma intubação, anestesia geral, né? O paciente ele dorme, mas não tem a necessidade de tubo, de internação hospitalar, riscos que podem ser inerentes, né? Por mais que seja muito segura a anestesia geral, existem alguns riscos inerentes a esse procedimento, né? Em que na sedação esses riscos são diminuídos. Então, o médico anestesista pega a veia do paciente, né? Faz o acesso venoso e ali ele vai administrar drogas que vão rebaixar a consciência desse paciente, mas melhor do que isso, ele também vai administrar antibiótico venoso, anti-inflamatório venoso, corticoide venoso, protetor gástrico venoso, né? Então, são remédios de início imediato, de potência mais elevada, né? O paciente tem esse conforto
E o paciente ele está sempre monitorado, monitorizado pelo médico anestesista durante todo o procedimento. Uhum. Então é uma preocupação a menos que o cirurgião tem, né? E como são drogas venosas de efeito imediato, se o dentista, né, o cirurgião precisar do paciente alguma hora do procedimento mais acordado, participando mais da cirurgia, é só você pedir para o seu colega anestesiologista, fala assim, ó, dá uma superficializada, acorda um pouquinho o paciente. O anestesista ele consegue Consegue, o controlar ali controle é o pleno, sono do paciente. exato. Ou se o paciente está um pouco relutante ainda, né, sentindo mais do que a gente gostaria, a gente pede para o anestesista, dá uma rebaixada, dá uma aprofundada, né, a gente brinca, né, às vezes eu particularmente, Daniel, gosto do famoso geral sem tubo, né, a anestesia geral, praticamente, não é, é uma brincadeira, viu, gente, mas o paciente ele fica num estágio de sedação tão bom, tão profundo, que é quase como se fosse uma anestesia geral, né? Com toda a segurança do mundo, claro. E falando da gente, né? Nós temos uma vantagem que estamos instalados dentro de um hospital, né? Que é o Hospital Life Center. Então, numa pior das hipóteses, algo que nunca aconteceu, e se Deus quiser nem vai, nós temos como levar o paciente para um pronto atendimento médico imediato, né? Uma emergência, o médico anestesista vai sempre estar ali do lado. Eu sou do corpo clínico do hospital, então o acesso é imediato e rápido, sem nenhum problema. Numa pior de umas hipóteses de o paciente precisar de uma unidade intensiva, né, uma UTI, Resumindo a estrutura que a gente tem ali, a gente consegue abordar tanto a parte ali da cirurgia ambulatorial, como numa eventual emergência, progredir isso para dentro do com hospital, né? certeza, de maneira segura, rápida e, obviamente, aumentando o prognóstico desse paciente aí numa possível complicação mais grave. O que não acontece, né, gente? Mas aqui nós temos que falar a realidade e se pode acontecer, é melhor que aconteça num ambiente preparado para isso, né? Ótimo. E a gente sabe que nem sempre é o que acontece, né? E felizmente, para nós e para os nossos pacientes, nós estamos preparados O índice para de isso. segurança também. Exato. Então, o paciente ele não vai lembrar do procedimento, né? Para pacientes que não querem lembrar daquele barulho de broca de dentista, de Percepção de tempo motorzinho, também, né? percepção de tempo. A gente acorda como se assim, uai, já acabou, né? E às vezes ele ficou ali 2 horas sobre o procedimento. Não lembra de nada, não cria uma memória traumática ou não aumenta, né? Uma memória traumática, um paciente já traumatizado. E é um conforto pleno, né? A recuperação pós-operatória é muito melhor, né? As drogas feitas de maneira venosa têm um efeito potencializado, então o paciente incha menos, o paciente tem um pós-operatório tranquilo, é muito melhor. Eu acho que em relação a cirurgias em consultório odontológico, isso é o auge, é o padrão ouro, é o ideal, né? Uhum. E cada vez mais nós temos feito, né, esses procedimentos sob sedação venosa e já somos uma clínica referência nisso aí, em Belo Horizonte, com anestesista referência também, né, o Dr. Elmo, porque não é todo anestesista que consegue conduzir bem uma sedação odontológica, né, tem algumas peculiaridades, particularidades, Que a experiência do Zorelmo tem. experiência, né, então a gente que já trabalhou com outros profissionais, a gente vê claramente essas diferenças de quem está começando nesse ramo e quem já domina, né, o assunto de sedação odontológica. Isso é muito importante também, principalmente sempre para o nosso paciente. Doutor Vinícius, então para a gente terminar aí essa conversa sobre os implantes dentários, conta aí para a gente, né, para o paciente que está nos assistindo, por Uhum. que ele deve fazer o tratamento, né, dos implantes dentários na Neolife Clínica Odontológica. Por que ele deve fazer o tratamento com a gente? Primeira coisa é a questão da confiança. Se você fizer uma busca pelo nome da clínica, o nome dos profissionais da internet, você vai ver sites de referência como o Doctoralho, o próprio Google, mostrando que a gente tem 5 estrelas em 5. Né? Isso mostra para a gente a confiança dos pacientes que a gente já atendeu. Ou seja, todo mundo que passou pela clínica mostra um índice de satisfação muito alto com o nosso trabalho. Né? Segunda coisa, além da confiança no nosso trabalho, a confiança do nosso corpo clínico, que se expressa através da experiência que a gente tem. Você mesmo já abordou antes que nós somos 3 cirurgiões implantodontistas na clínica, cada um na sua área de formação. Né? O Dr. Lucas é mestre em reabilitação oral, ele consegue dar um plano geral em relação à condição do paciente. Ser cirurgião bucomaxilo, você consegue resolver qualquer tipo de complicação que possa acontecer, desde cirurgias grandes, enxertos complicados. Você já me resgatou algumas cirurgias que a gente precisou ali fazer um enxerto que às vezes para poder melhorar uma qualidade óssea.
né? E a questão da minha experiência que eu tenho, principalmente em alinhar a parte da prótese com a parte da cirurgia. O paciente, quando ele está fazendo o implante, ele não está tão interessado assim nos implantes propriamente ditos. Ele quer Verdade. saber da prótese, né? Ele quer Uhum. saber do sorriso, de recuperar a autoestima. Exato. E então, dessa parte da experiência do corpo clínico. Terceira coisa que você já falou, localização. A gente está dentro da principal referência de área da saúde em Belo Horizonte, né? Nós estamos dentro de um hospital. Uhum. Então a gente consegue sim, no caso de uma intercorrência, evoluir para dentro do Um hospital. hospital É, bem estruturado, não é a qualquer gente tem, hospital, né? e além da estrutura do hospital, a gente tem a nossa própria estrutura, né? A gente tem uma sala dedicada para cirurgia, onde tem cilindro de oxigênio, bisturi elétrico, tem estrutura para fazer sedação, Monitor. monitor. Então a gente consegue centralizar e controlar bem essa situação do paciente. O quarto ponto que a gente lembrar aqui é a questão da experiência com fluxo digital. Tem muita gente aí vendendo cirurgia guiada e tal, mas não consegue fazer. A gente consegue fazer desde o planejamento do paciente, tudo aqui dentro. A gente consegue fazer a cirurgia dele guiada, fazer a prótese dele guiada. Se no caso das coroas unitárias, a gente consegue fazer elas no CAD/CAM e entregar no mesmo dia, quando der a etapa da cicatrização. E a quinta é a questão da união da equipe, né? O fato de ter várias cabeças pensantes trabalhando em prol do nosso paciente, né? Perfeito. Porque se o paciente chega aqui com uma situação, fala assim, doutor Vinícius, eu não consegui resolver isso em nenhuma clínica, eu tenho certeza que aqui a gente vai conseguir encontrar uma solução para ele. Exato. A gente não é perfeito, né? A gente também quebra a cabeça, erramos também, como qualquer profissional, mas a gente conserta, né? O paciente ele não vai sair insatisfeito dali, nem com um trabalho mal feito, né? É claro que a gente não visa isso, errar, óbvio, mas acontece, né? Eu acho que é importante frisar assim, a questão da alta Isso. a alta Resolutividade. resolutividade da equipe, né? Que a gente É. consegue fazer, atender o cliente da melhor forma possível. O fato também de ter várias pessoas na equipe também deixa o paciente sempre com assistência disponível, né? Uhum. Eventualmente, se tiver que viajar para um congresso ou viajar, né? A gente sempre vai ter um colega ali que participou ativamente do caso do nosso Uhum. cliente, ajudando a resolver a demanda dele que porventura apareça. É isso aí. A gente não vende sonho, né? É, A tiver de gente realidade. vende a realidade e nisso aí nós somos bons, né não? É.